Em 1983, o professor Videira do Amaral lidera a criação de uma das primeiras unidades de cuidados intensivos neonatais em Portugal. Qual era a situação dos cuidados intensivos neonatais em Portugal nessa época? Bom, nessa época, praticamente pode dizer-se que havia unidades com profissionais muito competentes, com pediatras, que se tinham dedicado à neonatologia durante muitos anos, que praticavam, a bem dizer, cuidados especiais. Eu digo cuidados especiais porque, para haver a designação de cuidados intensivos, implica haver uma equipa autónoma com competências, nomeadamente em técnicas de ventilação, de monitorização, equipa permanente de médicos e equipa de enfermagem exclusiva. Portanto, de facto, nós tivemos o privilégio de ter um mecenas, que foi a Fundação Carlos Gulbenkian, através do meu antigo diretor, o professor Nuno Cordeiro Ferreira, e também fruto dos estágios que eu tinha feito, não só no Reino Unido, como também em Espanha, em La Paz, e que propiciou a inauguração em abril, salvo erro foi no dia 23 de abril, da unidade. É claro que, quando eu falo em equipa, as coisas não aparecem, a gente não pode carregar no botão e a equipa aparece, tudo tem uma história e eu posso testemunhar a nossa história. A história é essa, que é algo diferente da história de outros locais, de outras instituições, como por exemplo as maternidades, que tinham só pediatras neonatologistas, que se interessavam e que davam assistência ao feto e ao recém-nascido, em colaboração com os obstetras, mas no nosso caso, estando a unidade sediada num hospital pediátrico, o Hospital Dona Estefânia, havia um conjunto de médicos pediatras com interesse na neonatologia. Portanto, antes da inauguração e na sequência de um estágio que eu tinha feito, houve mais duas colegas, a doutora Micaela Serelho e a doutora Leonor Duarte, que fizeram estágios em La Paz e que, por sua vez, antes da inauguração, fizemos ações de formação com enfermeiras e com médicos que estavam interessados. Ora, é evidente, isto muito antes da época da criação da especialidade de neonatologia. Portanto, as coisas fluem de uma maneira lenta, às vezes com algumas dificuldades. Isto porquê? Quando falo em dificuldades, porque no nosso caso, enfim, eu como era o mais antigo, já era chefe de serviço, já não tinha atribuições no banco, no serviço de urgência geral, mas, por exemplo, havia médicos que trabalhavam na pediatria geral. Isso criou algumas dificuldades, porque para se criar a tal equipa autónoma, condição sine qua non para se considerar unidade de cuidados intensivos, esses médicos, esses colegas, tiveram que ser subtraídos de outras áreas. Ora, isto cria situações algo delicadas, como deve calcular. Depois houve ações de formação com enfermeiras, depois isto foi-se multiplicando. É claro que os primeiros médicos que trabalharam na unidade não tinham a especialidade de neonatologia. Estavam interessados e tinham capacidade. Penso que, aliás, isto é um fenómeno que acontece também noutras instituições. É claro que havia instituições que, com clínicos extremamente competentes, que já faziam ventilação assistida, que já monitorizavam, havia monitorização eletrónica, tinham enfermeiras capacitadas, nomeadamente nas maternidades. Portanto, há aqui uma zona sombra que é um bocadinho difícil de delimitar. De facto, nós, de raiz, fomos a primeira unidade, embora houvesse unidades que praticavam a mesma qualidade de cuidados, mas que ainda não tinham todos aqueles requisitos para que se considerasse cuidados intensivos. Não sei se eu fui explícito. Uhum. Mas essa era uma realidade que era
podemos dizer que existia em todo o país? Como é que eram as unidades de cuidados intensivos no resto do país? Ou melhor, no local onde se nascia, nas maternidades, nos hospitais, estavam todas dotadas de unidades de cuidados intensivos, de unidades diferenciadas? Não. Aliás, enfim, a minha experiência, como sempre trabalhei em Lisboa, mas de qualquer maneira também conhecia o panorama, por exemplo, do que se passava no Porto. De Coimbra já vou falar porque é um caso especial, mas a história foi mais ou menos a mesma, não é? Portanto, ao fim e ao cabo, havia condições para se praticar cuidados intermédios e depois, de uma maneira lenta, em transição, passou a haver condições, recrutamento de médicos e de enfermeiras, arranjou-se equipamento que permitiu, portanto, este processo é um processo também lento, embora fosse já depois do nosso. É claro que é sempre bom falar, um bom exemplo de um local em Lisboa onde se praticava uma assistência de alto nível, que era no Alfredo da Costa, também havia Santa Maria, obviamente, mas, como eu disse, a nossa unidade foi aquela que tinha requisitos técnicos que permitiam chamar-se Unidade de Cuidados Intensivos. Em Coimbra foi um caso um bocado especial, e aí teve um papel de uma personalidade de grande prestígio, enfim, que infelizmente já não existe entre nós, e que foi meu colega de curso, foi o professor Torrado da Silva. Apesar de se ter formado em Lisboa, ele esteve nos Estados Unidos e esteve na Suíça, e quando regressou a Portugal, depois do 25 de Abril, implementou uma unidade de cuidados intensivos, mas polivalente. É por isso que eu digo que é um bocadinho à parte, porque quando se fala em cuidados intensivos, há duas modalidades. Há a modalidade de unidade de cuidados intensivos polivalente, que tem um setor, uma pequena área para recém-nascidos e outra para crianças. Portanto, em Coimbra era polivalente, é por isso que eu digo. Portanto, eu não me lembro a data em que foi inaugurada, mas eu também considero que, sem ser em Lisboa, que fora do país, fora da capital, digo, foi em Coimbra a unidade de cuidados intensivos polivalente, e teve um papel importante o professor Torrado da Silva. E nas outras localidades, professor, no resto do país, qual era o... Não, no resto do país, é claro, para já é preciso também ter a ideia de que não deve haver uma unidade de cuidados intensivos em cada hospital. E, aliás, no âmbito porque é necessário concentrar recursos, os recursos são caros, e não pode haver uma unidade de cuidados intensivos em todo e qualquer hospital. E, portanto, na sequência do extraordinário papel da Comissão Nacional de Saúde Materno-Infantil, depois de haver outras comissões que tiveram o papel de efetivaram aquilo que estava planeado, implementaram aquilo que estava planeado, estou a referir-me à Comissão para a Reestruturação da Saúde Materno-Infantil, isso em 76, tudo isto tem os antecedentes. Depois o programa de melhoria de cuidados em perinatologia, de que eu fui coordenador no âmbito da Direção-Geral de Saúde, mas de facto foi essa comissão em 89 que definiu os locais onde devia haver unidades de cuidados intensivos. Isso está mais ou menos definido, os rácios, não vale a pena eu estar agora a pormenorizar, mas aí estabeleceram-se dois tipos de hospitais. Os chamados hospitais de apoio perinatal, corresponde mais ou menos aos hospitais distritais, e então esses aí terão, salvo situações especiais de proximidade ou de afastamento dos grandes centros, têm unidades de cuidados intermédios, têm possibilidade de fazer ventilação de curta duração, as situações de médio risco ou situações normais, mas se se tratar de uma situação de alto risco, essa grávida deve ser transferida para um hospital de nível mais elevado, chamado nível 3. Portanto, ao fim e ao cabo, inicialmente era em Lisboa,
Porto e Coimbra, enfim, com uma diferença de 2, 3 anos, mais ou menos. Não é? Fica sempre aquela, enfim, relativamente a Alfredo da Costa, porque alguns consideram que já praticava cuidados intensivos, mas enfim, isso é uma zona, um aspecto que eu não vou debruçar. Portanto, isso mais ou menos foi mais ou menos na década de 80 até 90, ao fim, com a modernização e com a aquisição de equipamento, na sequência das verbas que provieram do trabalho desenvolvido pela Comissão Nacional de Saúde Materno-Infantil, é que foram criadas unidades de cuidados intensivos em São Francisco Xavier, em Lisboa, em Santa Maria, também na Alfredo da Costa, isto depois da Estefânia, não é? Do que eu me lembro. Em Coimbra já havia, mas depois desenvolveram-se também nas duas maternidades, uma vez com o Hospital Pediátrico. Agora está diferente, mas a maternidade Daniel de Matos e Bissaia Barreto. Depois no Porto, a maternidade Júlio Diniz, e a experiência é semelhante à Alfredo da Costa, porque é uma maternidade isolada, embora agora esteja a assistir-se a uma reorganização com o centro hospitalar, enfim, eu não sei assim em pormenor. Portanto, unidades de cuidados intensivos terão que existir necessariamente em menor número, porque só para situações selecionadas implicam um equipamento caro, é necessário concentrar os recursos humanos, técnicos e logísticos. Portanto, é mais ou menos isto. Depois, com os anos, foram criadas em alguns hospitais, eu lembro-me, por exemplo, Évora tem uma unidade de cuidados intensivos, portanto, conforme as especificidades geográficas, assim chegou-se à conclusão que haveria conveniência em haver também unidade de cuidados intensivos. Portanto, não sei se respondi à questão. Como o professor nos disse, no final da década de 80 e início da década de 90, há uma reorganização da rede de assistência materno-infantil, através da primeira Comissão de Saúde Materno-Infantil, e criam-se ou reorganizam-se uma série de unidades de cuidados intensivos neonatais. Qual é a importância dessas unidades de cuidados intensivos e qual é a importância de tratar um recém-nascido no âmbito de uma unidade de cuidados intensivos neonatais? Para responder concretamente, claro que indiscutivelmente é importante, mas quando se fala em unidade de cuidados intensivos, esta ideia de unidade de cuidados intensivos deve ficar integrada na ideia de programa de assistência perinatal, que se verifica por etapas. Ou seja, as unidades de cuidados intensivos são áreas assistenciais integradas em hospitais, com determinados recursos, mas que são, digamos assim, estão no fim de linha, que implicam a existência de cuidados pré-natais, nomeadamente nos centros de saúde, detecção de fatores de risco, o planeamento familiar, promoção do aleitamento materno, o parto, obviamente, promover o parto hospitalar, depois a assistência ao parto e, quer dizer, que há um trabalho, antes de a criança chegar à unidade de cuidados intensivos, pressupõe-se que há um trabalho, nem todas as crianças precisam, habitualmente, enfim, só cerca de 8, 10% das crianças de alto risco é que necessitam de cuidados intensivos. É evidente que o programa, em termos de indicadores de resultados finais, melhora, é preciso ter essa noção, se houver bons cuidados primários, porque, como se diz habitualmente, a casa constrói-se primeiro os alicerces e depois o telhado, se houver uma boa assistência ao parto, se a grávida for bem assistida, se tiver um planeamento de exames de saúde rotineiros, sistematizados, e depois, enfim, há situações que de facto em que todos esses passos não foram eficientes e tem que ser tratado em cuidados intensivos. É evidente que, reportando-nos à evolução dos indicadores, e uma vez que a ideia-chave desta conversa é realmente a mortalidade infantil,
A mortalidade infantil compreende duas fatias, entre aspas. É a componente neonatal, do nascimento aos 28 dias e dos 28 dias aos 365 dias. Ora, ao longo do tempo, verificou-se que a mortalidade infantil globalmente ia diminuindo, mas a fatia, aquela fatiazinha correspondente aos cuidados neonatais, ao recém-nascido de risco, mantinha-se praticamente estável. E, de facto, aí, voltando à questão das unidades de cuidados intensivos, tiveram um papel importante, porque eu ainda sou do tempo em que uma criança que nascia com menos de 1000 gramas, praticamente a mortalidade era 100%. Portanto, quer dizer, tiveram um papel extraordinário, mas sempre relacionando com as vertentes anteriores e com as etapas anteriores. A mortalidade diminuiu muito. De qualquer maneira, há outro aspecto que podemos dizer é o reverso da medalha e que tem a ver e que nos leva à noção do aumento das necessidades. Quer dizer, os indicadores melhoraram substancialmente. Em Portugal, neste momento, os indicadores, quer de mortalidade neonatal, quer de mortalidade pós-neonatal e, portanto, infantil, não nos envergonham. Inclusive, ultrapassámos países que estavam na linha da frente, mas há o aspecto, agora, com o futuro. Ou seja, é claro que é importante melhorar, mas é importante garantir que essa melhoria seja sustentável e que vá continuar. Isto tem a ver com o seguinte, é como hoje se consegue sobrevivências de crianças, antigamente era impensável, 700 gramas, 800 gramas, embora haja que atender à possibilidade de sequelas, mas mesmo eventualmente sem sequelas, mas como se obtém a sobrevivência cada vez maior de crianças cada vez mais pequeninas e mais imaturas, com menor idade estacional, isso vai aumentar as necessidades em termos de apoio logístico, recursos humanos. E, portanto, e nesta altura, é sempre bom falar nisto, porque nesta altura que estamos a viver, enfim, há que ter em conta. Mas, de qualquer maneira, tiveram um papel importantíssimo na melhoria. Quando se fala em melhoria para o grande público, é preciso também outro aspecto em que eu acho que deve haver progressos, tem a ver não interessa apenas melhorar a sobrevivência, e portanto melhoria de sobrevivência, claro que é um indicador de desenvolvimento, mas é necessário garantir que a qualidade de vida dos sobreviventes seja aceitável, idealmente ótima. Não é? E portanto isso tem a ver com a noção dos chamados, enfim, da linguagem enfim, científica, e conhece melhor do que eu, que é dos chamados outcomes, ou seja, acho que é uma área em que haverá necessidade de investir no futuro, que é, enfim, talvez a tradução para o português seja os resultados globais com qualidade. E, portanto, isso tem a ver também com a investigação e com a necessidade de criação de redes de investigação. E quem fala em investigação, eu seria injusto se não falasse no papel importantíssimo que tem tido a secção de neonatologia da Sociedade Portuguesa de Pediatria, não só na pós-graduação, mas na criação de condições para que todos os neonatologistas portugueses e enfermeiras de neonatologia nos conhecêssemos melhor e de realizar estudos multicêntricos. E, aliás, houve uma publicação que saiu, que era a propósito do registro do recém-nascido de muito baixo peso, que saiu há uns anos, até obteve um prémio de um laboratório, o prémio Bial, e, portanto, era para dizer que, de facto, é necessário também pensar no futuro, e uma das áreas a desenvolver é realmente a avaliação da qualidade e dos chamados outcomes. E, por outro lado, desenvolver a investigação,
porque só assim é que se consegue realmente progredir. Com a criação das unidades de cuidados intensivos neonatais, em Portugal surge uma nova necessidade, que é de terem médicos neonatologistas para integrarem as equipas que davam assistência a estas unidades. Havia médicos neonatologistas suficientes no início da década de 90, quando se criaram as unidades? Não, não havia. Isso tem a ver com aquela noção de que este processo é um contínuo. Enfim, terá que se começar primeiramente com, e foi o que aconteceu, não é? Antes de haver a oficialização e a criação mesmo pela Ordem dos Médicos do reconhecimento da especialidade de neonatologia. Não, primeiramente, enfim, a história pode mais ou menos criar-se assim. E eu sinto-me muito honrado porque foi na unidade que eu coordenei em tempos, e eu aqui tenho que citar também a iniciativa do colega Jorge Azevedo Coutinho, que era colaborador e que foi um daqueles pediatras enfim, neonatologistas iniciais, pioneiros. Primeiramente, colegas que tinham interesse na neonatologia, que foram desligados da pediatria geral e que, por sua vez, se reciclaram, beneficiando ou fizeram estágios de curta duração no estrangeiro, ou beneficiaram da reciclagem feita pelos... Isto é uma com licença, remultiplicação da formação que foi propiciada por aqueles que tinham estado, não é? Quer dizer, no sentido de todos aproveitados. Portanto, de facto, não, quer dizer, foram criados a pouco e pouco. É claro que, no âmbito, eu vou dar um bocadinho a experiência também do meu hospital, porque de início foi importante também, junto da tutela e face ao fim de 2, 3 anos, como digo, foi criada a unidade tinha legitimidade para ser a unidade de cuidados intensivos, mas de facto havia médicos treinados, uns mais treinados do que outros. Mas, primeiramente, depois instituiu-se o chamado ciclo de estudos especiais, portanto era um mini curso de pós-graduação, inicialmente era durante 6 meses, salvo erro, depois passou a ser 1 ano, em que o médico que deseja obter essa graduação, seja desse hospital, seja de outro hospital, deseja ser qualificado, existiam os chamados ciclos de estudos especiais. E eu falei nesse colega Jorge Azevedo Coutinho, que foi o colega da equipe, digamos assim, foi o grande dinamizador. Portanto, em que eles desempenhavam durante o período de 1 ano, faziam o trabalho de todos os intensivistas que já tinham experiência e assim sucessivamente. Portanto, isto é uma bola de neve. Depois, no fim, inclusive, tinham uma prova, faziam um relatório, enfim, e depois ou eram aprovados ou não aprovados. É claro, isto antecedeu e depois criou até uma certa dificuldade burocrático-administrativa. Eu confesso, neste momento, não sei qual é a situação, porque havia questões burocrático-administrativas que se colocavam. Imagine, por exemplo, um colega que vinha de um hospital distrital a 300 km ou 200 km de Lisboa, que deixava de exercer no seu hospital e definir, ele não vinha com nenhuma bolsa, alguém tinha que lhe pagar, mas entretanto ele estava no hospital a treinar-se e, portanto, no hospital a que pertencia não estava a trabalhar e fazia falta. Portanto, isso aí depois houve uma certa maleabilidade, no sentido, eu lembro um colega, por exemplo, alguns colegas que tinham compromisso de fazer serviço de urgência geral, que já vinha de trás, portanto, facilitava-se dentro de certo modo, portanto, havia uma certa flexibilidade, mas no sentido com a grande preocupação de garantir o programa, havia um programa por objetivos, e depois eram avaliados no fim. Depois, mais tarde, surge a criação da subespecialidade de neonatologia para a Ordem dos Médicos. Portanto, muitos colegas que fizeram os ciclos de estudos especiais, e portanto era uma condição sine qua non ser especialista,
pela ordem dos médios, era terem feito os ciclos de estudos especiais. Mesmo para terem capacidade e serem considerados aptos para, por exemplo, num hospital distrital, ficarem responsáveis pela pediatria do recém-nascido, implicava terem portanto, essa graduação e esse treino. Os últimos indicadores de mortalidade infantil parecem não ter evoluído tão favoravelmente como estava previsto, designadamente no Plano Nacional de Saúde 2004-2010. O professor tem alguma explicação para esta evolução não tão favorável? De facto, reportando-nos àquela ideia, àquela sistematização de mortalidade infantil e que tem duas componentes, sem falar na perinatal, a neonatal e pós-neonatal, de facto, a mortalidade infantil nos últimos anos tem oscilado, e salvo erro, eu tenho os dados de 2009, o dado mais baixo, o valor foi 3,2, mas depois, salvo erro, em 2009, subiu para 3.006. Portanto, de qualquer maneira, eu, enfim, tenho falado com alguns epidemiologistas e dizem que isso, em parte, pode ser relacionável com aquela noção a que já me tinha referido e que tem a ver com as necessidades cada vez maiores em termos de recursos humanos e técnicos, como cada vez mais se obtêm maiores sobrevivências com idades estacionais cada vez menores, portanto pode haver pequenas oscilações. Agora penso que só o tempo dirá, ou seja, isto também porque estas oscilações, eu estou a falar na mortalidade infantil, as indicações que eu tenho é que estas pequenas oscilações que se repercutiram na mortalidade infantil decorrem daquela fatiazinha da mortalidade neonatal ou então perinatal, correspondente ao somatório dos fetos mortos entre as 28 semanas e os primeiros 7 dias de vida. Não é? Portanto, eu penso que essa parte tem que ser escalpelizada, quer dizer, aqui a minha impressão, enfim, não é cientificamente correta, mas que essa opinião poderá ser dada melhor por um epidemiologista. Agora, o que é certo é que esses casos merecem um estudo mesmo de casos para avaliar um a um, até mesmo porque não são muitos, foram mais. Portanto, eu penso que isso talvez a resposta possa ser dada a curto prazo. Mas, por outro lado, eu também falando no outro dia com um colega alemão e com um colega num workshop europeu, eu falei nisso e eles também me disseram que, aparentemente, que não era muito significativo, porque é um fenómeno que se tem passado. O professor acha que falta fazer alguma coisa nesta área em Portugal? Não, falta, quer dizer, falta sempre, isto não é dito no sentido pejorativo, é no sentido mesmo de cidadania, desejar que as coisas sejam sempre melhores e cada vez melhores. É claro que aí o grande investimento, penso eu, que deverá ser na avaliação da qualidade dos cuidados, deve ser na avaliação da qualidade dos resultados, porque, como eu disse há bocadinho, não importa apenas dizer há mais sobreviventes, mas qual é a qualidade de vida dos sobreviventes, não é? Portanto, esse aspecto é que eu penso que é, depois do trabalho ciclópico que foi feito, e é justo mais uma vez homenagear a secção de neonatologia, hoje chamada a Sociedade Portuguesa de Neonatologia, agregada à Sociedade Portuguesa de Pediatria, de facto tem feito um trabalho extraordinário. Portugal tem a seu favor as características de ser um país pequeno e de todos nos conhecermos. De facto, a neonatologia, a pediatria neonatal, a pediatria perinatal, envolvendo também a parte fetal e neonatal, porque daí o conceito de perinatologia tem evoluído muito, tem havido uma nova geração e mesmo até em termos até de necessidades de trabalho, hoje em dia fala-se muito,
é uma das áreas mais promissoras porque há sempre para fazer. E mesmo quando eu há bocadinho falei que é necessário vermos em relação às necessidades, porque se obtém as sobrevivências de fetos cada vez maior, mas enfim, há essas pequenas oscilações que também nos levam a refletir. Por outro lado, há outro aspecto que eu acho que deve... A investigação, é fundamental haver investigação. Investigar, essencialmente, é tentar resolver problemas. Quer dizer, fazer perguntas, responder a perguntas para resolver problemas. Neste caso, problemas específicos que têm a ver com a comunidade em geral. E esse aspecto deve ser desenvolvido e deve ser incentivado ao nível das instituições. E, voltando, interessa ter uma ideia dos resultados globais. É certo que, a nível institucional, aqui e ali em várias instituições têm sido feitos trabalhos parcelares, mas é necessário termos uma ideia global e, portanto, ao fim e ao cabo, essencialmente, acho que investigar e melhorar e avaliar a qualidade e analisar, por exemplo, com mais rigor, relativamente, por exemplo, aos fetos mortos, em relação a essas pequenas oscilações que agora se estão a verificar. É fundamental desenvolver uma área para compreender melhor todos os fenómenos da patologia que, infelizmente, está deserta, salvo, exceto, eu também não quero ser injusto, áreas e instituições onde têm bom serviço de anatomia patológica. É fundamental melhorar a qualidade dos exames anatomopatológicos no âmbito da perinatologia, e depois é fundamental haver, tem-se progredido muito, mas é ainda mais, é preciso continuar a haver fomentar uma cada vez melhor cooperação entre o médico pediatra do recém-nascido e o médico do feto. De tal maneira que a definição, ainda hoje numa aula, um seminário com os alunos, enfim, eu costumo falar na definição que já o professor Torrado da Silva se referia, a definição de pediatria é uma medicina integral, não considerada uma especialidade, mas uma medicina integral num grupo etário, desde a concepção ao fim da adolescência. É o que eu costumo chamar a definição radical. Mas isto é conceptual, é verdadeiro. Quando se diz desde a concepção, isto traduz a necessidade de todo aquele que se debruça sobre o recém-nascido ter conhecimento, neste caso em cooperação com o especialista de medicina materno-fetal, de todos os eventos que se passaram durante a gravidez. Portanto, é isto essencialmente que se me oferece dizer, mas é fundamental haver cooperação. É evidente que, em comparação com o panorama quando eu comecei a pediatria, enfim, mudou muito. Mas eu acho que neste aspecto que é necessário investir mais. Investigação, avaliação da qualidade e ainda melhor cooperação com os especialistas da medicina materno-fetal. Daí o conceito de perinatologia, um conceito abrangente, global. Por último, professor, ainda em relação aos cuidados intensivos neonatais, há quem fale na necessidade de fundir algumas unidades de cuidados intensivos ou de reduzir o número de cuidados intensivos. Há quem diga que existe alguma dispersão de cuidados especializados, nomeadamente aqui na região de Lisboa. Eu acho que a pergunta é extremamente pertinente. É evidente que é uma pergunta cuja resposta pode colidir com muitas sensibilidades, como deve calcular. Mas esse aspecto não diz respeito apenas a esta área, diz respeito, enfim, agora, por exemplo, fala-se na questão das autarquias, nas juntas de freguesia. É evidente que é fundamental. É fundamental porque com uma dispersão grande de recursos não se arranja, inclusive, massa crítica para que, por exemplo, se possa
chegar a essa conclusão, avaliar a qualidade, não só a qualidade dos cuidados, mas a qualidade dos resultados, os tais outcomes. Portanto, eu concordo, acho que sim. É evidente que, para dizer com toda a franqueza, é claro que é uma situação que vai colidir com muitas sensibilidades e com muitos interesses, mas só assim se pode progredir. Como é que progrediu uma medida essencial que contribuiu para, na época pós-década de 80, para reduzir a mortalidade neonatal, foi o encerramento de maternidades, no sentido de congregar esforços, recursos humanos, técnicos, etc., em determinados locais, evitar a dispersão, de maneira a que, embora havendo menor número de centros, esses centros estão muito mais bem capacitados para resolver os problemas. É evidente que isto depois implica outras vertentes, que é o acesso, que a pessoa não pode ter uma maternidade e uma unidade ao pé da nossa casa, digamos assim. Nós não podemos ter, o ideal é termos um polícia, enfim, nos tempos que vão correndo, ao pé da nossa casa. Portanto, tem que haver um espírito de cidadania e de compreensão e também de altruísmo científico, como eu costumo dizer. Mas acho que sim. E há determinadas áreas, nomeadamente, enfim, não quero, mas em determinadas áreas que estão agora a arrancar, como por exemplo o ECMO, oxigenação por membrana, portanto, circulação extracorporal com oxigenação por membrana. Em Espanha, salvo erro, há dois centros. E cá em Portugal estão-se a multiplicar. E quem diz isto diz outras áreas da medicina que eu não domino. Portanto, eu quero que este é evidente, é um ponto de vista pessoal, mas eu acho que, a propósito das maternidades que foram encerradas, que antigamente eram 150, agora são só 50, ainda se está a pensar. É claro que há casos depois que têm que ser particularizados, individualizados, mas acho que deve ter, eu não sei se fui perceptível. Perfeitamente.